Olha, uma denúncia grave trazida pelo Jornal das 6 no ano passado teve uma repercussão importante hoje. O ex-policial penal Daime Araújo da Silva foi condenado por corrupção no Rio Grande do Norte a 8 anos e 6 meses de reclusão, além da perda do cargo público. Ele era conhecido, como ele era conhecido, PQP. É isso aí? PQP. Como ele era conhecido, chegou a ocupar cargos de destaque no sistema prisional do Rio Grande do Norte e foi até coordenador de um presídio potiguar. De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério Público, Daime Araújo da Silva teria solicitado vantagem indevida a advogadas criminalistas em troca de informações sigilosas e revelou a existência de uma operação policial, o que resultou na fuga de um dos alvos. Na sentença, a Justiça Potiguar destacou que, abre aspas, as condutas do réu foram claramente com intuitos criminosos, oferecendo-se informações sigilosas na clara intenção de se obter dinheiro em troca, fecha aspas. Ainda na sentença, foi destacado que abre aspas, o réu violou seu dever funcional e a confiança que lhe foi depositada a utilizar informações sigilosas para benefício próprio, fecha aspas. Além da pena de reclusão, Daime Araújo da Silva também foi condenado à perda do cargo de agente penitenciário. A Justiça considerou que, abre aspas, é inconcebível a continuidade do réu na condição de agente penitenciário, tendo em vista a gravidade dos crimes praticados, fecha aspas. A sentença ainda determinou o pagamento das custas processuais e a destinação dos bens apreendidos em favor da União. Tem um componente muito grave aí, porque você veja, quando a gente vai falar de um crime cometido por servidor público, ele vai escalando e ficando mais grave à medida que esse crime ele é feito em razão da função que ocupa. E aí, quanto pior for a conduta do uso da função, né, mais grave vai ficando o crime. Aqui nós tínhamos um policial que tinha informações privilegiadas, sensíveis, porque uma coisa é para ficar no mesmo campo de policial, é o policial que, sei lá, se envolve numa coisa tipo, fez uma apreensão de droga, aí pegou a droga e deu um outro destino que não o Instituto Criminalístico. É uma coisa. Outra coisa é um policial que a natureza do trabalho dele era lidar com informações sigilosas, e aí ele vende as informações sigilosas para advogadas de pessoas que seriam beneficiadas por uma operação. A sentença acerta em dizer que ele não tem nem condições de permanecer, porque ele perdeu a chamada fé pública. A fé pública é uma das primeiras coisas. Quando você leva uma multa de um amarelinho, por exemplo, o Estado parte do princípio que o amarelinho tem a fé pública. Ele narrou ali naquele auto de infração uma conduta que você pode contestar ou não, porque ele tem fé pública. O policial perdeu a fé pública na hora em que ele fez isso. Além de fazer isso, a gente descobre que também foi uma coisa que tinha a ver com corrupção, né? Corrupção passiva. Receber dinheiro, receber vantagem indevida para si em troca das informações fornecidas, corrupção. Eu acho que se o MP recorrer, inclusive, para o Tribunal de Justiça, que a defesa anuncia que irá recorrer, consegue até aumentar a pena, porque nos tribunais, juízes já são bem rigorosos, mas alguns tipos de crimes ganham um rigor ainda maior na hora de ser analisado, porque quem vai analisar entende que aquilo ali não é que um crime é menos ou mais concebível, é que tem uns que são tão graves, e quando chega policial para ser julgado por corrupção e traição, porque isso é uma traição ao princípio que ele jurou defender, as penas costumam ir para o máximo da dosimetria. E é importante, Dinarte, Enio, Rodrigo, que seja assim mesmo, né? Porque eu acho que deveria até ser considerado quase que um crime hediondo. Por quê? Porque ele está fazendo um crime contra a sociedade por inteiro. Os Estados Unidos, a gente sabe que a federação, a maioria dos estados tem suas leis estaduais, são poucas as leis federais, não são tão numerosas, mas, por exemplo, uma sonegação de imposto é um crime federal. É um crime federal e é tratado muitas vezes com muito mais rigor do que um crime de homicídio.
E eu vi um certo trabalho sobre isso que dizia o seguinte: o crime de homicídio, ele atenta contra uma pessoa, no máximo contra uma família. Mas o crime da sonegação, que atua em cima de todo o dinheiro que é recolhido pelo governo para aplicação em saúde, segurança, educação, etc., é um crime contra toda a sociedade. Esse tipo de profissional, na área de segurança, na área da penitenciária, da polícia penitenciária, eu acho que sim. Isso aí é uma coisa que deve ser dito e coibido com todas as formas, porque isso tem um péssimo e grande agravante. Olha só, o economista Gabriel Galípolo foi aprovado